Regras gramaticais, estudei a minha vida inteira na escola e não sei para que servem. Vamos descobrir hoje? Eu sou Zé Luiz Rodovalho, seu novo guia prático de composição, e esse é o Composição Sem Limites. Vou ler para vocês um poema da minha querida parceira Marília Abduani, de Minas Gerais. O poema se chama Regência e o Verbo. Diz o seguinte, poema muito bonito. A regência e o verbo. Uma regência, em sua inocência, um dia se apaixonou por um sujeito indeterminado, sem predicados, seu professor. Sem concordância, roubou-lhe a infância e ainda achou natural o infinitivo do amor passivo, sua vida era plural. E a regência, com impaciência e dor sobre comum, mudou o conceito e disse ao sujeito, nunca seremos um. Mas o verbo abundante, tão cativante, em sua conjugação, viu a regência e a sua aparência tocou-lhe a reflexão. A voz passiva, reflexiva, por problemas pessoais indefinida e tão comovida, viu-se em formas verbais. Com o adjetivo do verbo ativo, por justa posição, para a sintética, ainda cética, abriu-lhe o coração. Em linguagem fática, meio poética e referencial, nasceu um filho, em estribilho, o complemento nominal. O verbo abundante e a regência amante em amor gramatical, paz aditiva e conclusiva em gênero, número e grau. Esse é o poema da Marília Abduani, minha querida parceira, um beijo Marília, a regência e o verbo. Vamos entender aqui, ela recheou esse poema de nomenclaturas e regras gramaticais. Quando se fala em linguagem, quando se fala em estudo gramatical, nós temos que pensar que mais recentemente houve o advento da linguística. A linguística contrapõe até certo ponto a gramática normativa, a norma culta, né? Então a norma culta é quem cuida das regras gramaticais e quem respeita e quem mantém essas regras sempre ativas. A linguística, por sua vez, entende a língua como um fenômeno social e a partir disso se leva em consideração oralidade, condição social, meio em que se vive, regionalismos, etc. Transformações de palavras, metaplasma, né? São as transformações das palavras no decorrer do tempo, espaço, barbarismos, ou seja, influências de palavras estrangeiras, estrangeirismos, enfim, uma série de transformações que ocorrem na língua com o decorrer do tempo, com o passar do tempo. Então a linguística, quem estuda isso, quem estuda a língua falada, a oralidade e a gramática é responsável pela norma culta. Vamos entender então um pouquinho mais sobre esse poema lindo da Marília Abduani, como que ela construiu. Eu pedi para ela me dar uma palhinha lá, como é que ela fez esse processo de construção. Aqui eu vou explicar para vocês agora, de acordo com a explicação dela. Marília Abduani é uma professora de português e uma letrista, uma poetisa e letrista, tem livros publicados, tem várias canções já gravadas, tenho parcerias com ela, com a Marília, né? Olha o erro de português aí, tá vendo? E aí eu pedi para ela trazer uma explicação sobre o processo que a levou a criar esse poema, A Regência e o Verbo. Ela escreve o seguinte, como professora de português e amante da língua, resolvi escrever uma história de amor, utilizando termos gramaticais. Construção bastante complexa, não é tão simples fazer isso. Uma regência em sua inocência apaixonou-se pelo seu professor, um sujeito sem escrúpulos, ignorante e sem predicativos. Então aqui nós temos a regência verbal, regência nominal, nós temos sujeito, que é quem pratica a ação, e nós temos também o predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Todos esses termos, esses três termos já são termos da gramática. Ela segue a explicação aqui. Ele, o sujeito, né, roubou-lhe a infância. Roubou-lhe de quem? Roubou-lhe da regência. Roubou-lhe a infância, os sonhos e ainda achava isso uma coisa natural. Vida pluralizada, ele nada ofereceu a ela. Ela, a regência impaciente, mudou o conceito ao perceber que jamais seria um casal. Mas eis que surge o verbo, outro termo da gramática. O verbo normalmente é aquele que indica a ação, certo? Lembrando que existem verbos de ligação e verbo principal. O verbo de ligação é aquele que une o sujeito a um estado. Vamos dar um exemplo aqui? Esse exemplo é bastante interessante, olha só. Se eu digo para vocês, eu ando todas as manhãs, essa frase, essa oração indica uma ação, certo? A ação de levantar e
fazer uma caminhada, eu ando todas as manhãs. Então esse é um verbo principal, andar como verbo principal. Se eu digo para vocês, eu ando cansado, vocês percebem que nessa frase não existe movimento, eu ando cansado, não existe o movimento do andar, ou seja, o ando aqui entra como um verbo de ligação, eu ligo o sujeito eu ao meu estado físico cansado. É o mesmo que dizer eu estou cansado, então é aí que se dá um verbo de ligação, é aquele verbo que não indica movimento, ele simplesmente liga o sujeito ao complemento, ok? Então voltando aqui para a explicação da Marília, ela segue aqui então, ela impaciente mudou o conceito ao perceber que jamais seria um casal, mas eis que surge o verbo abundante e cativante. Apaixona-se pela regência, daí o título, né? O verbo a regência e o verbo, né? Apaixona-se pela regência e ela, apesar de cética, abriu-lhe o coração. Da união nasceu um filho, o complemento. Complemento aqui, obviamente, a poetisa Marília Abduani faz referência ao complemento verbal, né? Então, se nós lembrarmos, vamos lembrar, voltar lá na escola, verbo transitivo, verbo intransitivo, transitivo direto e transitivo indireto. O verbo transitivo direto exige um complemento que é o objeto direto. O verbo transitivo indireto exige um complemento que é o objeto indireto. O objeto indireto é antecipado por uma preposição. Essa é a diferença entre os complementos, né? Entre o objeto direto e indireto. Então, a Marília diz aqui, apaixona-se pela regência e ela, apesar de cética, abriu o coração. Da união nasceu um filho, o complemento, objeto direto ou indireto, e viveram em paz. Então, esse é o poema que eu queria trazer para vocês aqui, a regência e o verbo da minha querida Marília Abduani. Espero que vocês tenham curtido aí, mais do que uma aula da nossa querida professora Marília. E ficamos por aqui hoje. Deixem seu like, cliquem no sino para receber novas atualizações, compartilhem o vídeo para que outras pessoas possam compor sem limites.